promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Boa noite, Pai do Senhor. Esse momento aqui pra gente foi muito esperado, muito desejado. E a gente está muito feliz hoje de estar aqui e poder compartilhar esse momento com vocês. Nossa vontade, a gente já queria estar aqui há muito tempo. Eu vou falar brevemente, para quem não conhece um pouco a história do que aconteceu com o Theo, que hoje ele está completando 9 meses, a gente, como se fosse uma gestação também para poder chegar até aqui. Qualquer ser humano, até bebê prematuro, consegue ficar 2 horas, 3, tem bebês que ficam até quase um dia sem se alimentar, mais de um dia. O que acontece com ele é o seguinte, ele não consegue ficar mais de 30, 40 minutos sem se alimentar. Ele faz hipoglicemia, caindo muito a hipoglicemia dele e levando a um quadro convulsivo. Então as convulsões que ele apresentou não é devido a uma disfunção neurológica, nada assim, mas sim por uma disfunção metabólica dele, de um açúcar no sangue, que falta açúcar no cérebro e isso leva ele a convulsionar. Não é nenhuma disfunção neurológica. Isso eu não tinha dimensão de todo esse perigo, né? Porque hoje, todas as consultas que a gente leva, os médicos não acreditam. Os médicos já falam, bem dizer assim, em português, na nossa cara. Eles falam, nossa, mas ele é normal. Logo quando a gente saiu, a gente passou por oftalmo neurológico, porque a chance dele não enxergar, dele não ter nenhuma coordenação motora era muito grande. Por convulsões não serem neurológicas, terem problema de açúcar no cérebro. E tudo isso a gente vê a mão do Senhor. Então, durante todo esse período, esses 9 meses que a gente ansou tanto por estar aqui, né, para apresentá-lo, ele, dedicar ao Senhor, aconteceram várias coisas, né? E agora, depois que ele saiu, a Unicamp pegou o caso dele. Como eles já lidavam com alguns tipos de glicogenose suspeita, aí, enquanto ele estava na Madre Teodora, ele fez um tipo de teste lá, que foi lá para o Rio Grande do Sul, para eles poderem avaliar, como eles só eles mexiam com isso. Esse resultado chegou agora em fevereiro. Toda suspeita, como a gente está fazendo um acompanhamento pela Unicamp, toda essa suspeita que foi levantada pelo pessoal do Madre Teodora, do Rio Grande do Sul, da Unicamp, com esse resultado, foi tudo por água abaixo. Até para eles agora está sendo uma novidade, assim, um caso atípico para eles. Eles não têm muita direção para nos dar, assim, e a gente vem fazendo alguns testes com ele. E graças a Deus essa bomba que salvou muito a vida dele durante muito tempo, aos poucos a gente está no processo de desmamar, né? Por isso que hoje a gente consegue estar aqui, né? Antes do Carlos, quando o Carlos começou a falar, eu já fui lá, já passei mais 60 ml aqui para ele, que ele aguenta mais ou menos 1 hora. Então a gente tem mais ou menos 1 hora por enquanto para
poder falar, eu não vou pregar não, viu, Carlos? Mas é só para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Para poder expor mais também, apresentar o que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida dele, os livramentos e as grandes coisas que Deus tem feito. Acho que tem mais uma. O que acontece? Nesse processo de desmamar da bomba, a gente vai monitorando ele igual uma pessoa diabética. Assim. A gente fura o calcanhar dele, passava mais ou menos 1 hora, 1h30, para colher o sangue para ver como que está o açúcar dele no sangue. O caso dele é tão complicado. Essa semana a médica nos mandou um e-mail falando isso. Falando assim, realmente o caso dele é bem raro. A gente está fazendo tudo que a medicina nos direciona, mas a nossa confiança está no Senhor. Para vocês poderem entender o que acontece mais ou menos com ele, acho que não vai conseguir enxergar direito, mas aqui é um décimo dele que a gente veio fazendo o teste de tirar da bomba. Então, todos esses números aqui, esses valores, é que a gente foi coletando a glicemia dele. Aqui das 8h30 a 8h30 estava 121 ou 127. 8h30. Às 9 horas já caiu para 51. Então, assim, o normal de uma pessoa normal hoje, a glicemia é de 70 para cima. 70 a 100, 120. Depois que você come, vai para 140, 150. Mas é de 70 a 100. No caso, é considerado crítico quando está em 60. Hipoglicemia em 40. Então, aqui, se a gente observar em casa, de 120, estava acima do normal. Coisa de meia hora mais ou menos, foi para 50. Então, o que acontecia com ele, o que vem acontecendo com ele, se a gente não monitora, acontece isso, dá essa queda muito brusca e vai vendo um quadro convulsivo. Então, durante esse período que ele ficou no Madre Teodora, a Ellen quer compartilhar um pouco sobre a desintubação dele, que aconteceu. Paz, igreja, boa noite. Para mim, como mãe, acho que todas aqui devem pensar como eu, as poucas vezes que eu vinha no culto, eu sentava ali, até dava uma escapadinha da UTI, uma das visitas, que era da noite, e ali eu pedi para o Senhor, deixa eu cuidar do Theo, mãe, vai, Theo. Eu queria poder cuidar dele. E assim, a gente não entendia o porquê dele estar entubado, se ele dependia tão, assim, minimamente da máquina, 10% da máquina, nem os médicos também entendiam isso. E eu pedi para Deus, nós pedimos como igreja, vou até recapitular, quando foi no domingo que nós subimos aqui, a igreja toda orou com a gente, e quando foi na quarta-feira próxima, a gente estava na espera de um otorrino para que ele pudesse passar uma máquina que só esse otorrino tinha, para ver o que estava acontecendo na garganta do Theo. Então, algumas vezes disseram que era um nódulo, sempre algo muito ruim estava acontecendo com ele. E toda vez que o Theo precisava tirar esse tubo, ele tinha todo um processo de tirar a sedação, de usar corticoide. E essa sedação para uma criança que está sedada, então tirando, ela ficava super agitada, que foi o caso do Theo. E foi muitas vezes, assim, ele todo agitado naquele dia, isso foi uma quarta-feira, estavam programando para desentubar, e entubar de novo. E eu lembro que o médico falou para mim, eu vou te explicar tudo o que vai acontecer, porque o otorrino vai vir, ele vai passar a máquina, vai tirar o tubo, não se sabe se a gente vai fazer uma tráqueo nele ou se vai voltar a entubar. Aí eu virei para o médico e em nome de Jesus ele não vai voltar com esse tubo. Aí quando foi na quarta-feira, fui numa visita típica da UTI de manhãzinha, fiquei com ele estava muito agitado, estava sem sedação. Então toda hora formava secreção dentro daquele tubo. E aquilo me deixava aflita. E sempre quando passava uma técnica ou uma enfermeira, passavam por ali, tirava a secreção. Eu quase aprendi para fazer, porque era um desespero e às vezes elas tinham mais crianças para olhar, então ele ficava com aquela secreção toda. E nisso ele começou a passar mal e ter assim, momentos de vômitos, aí estava passando uma enfermeira de um box para o outro. E eu falei, Fer, ele está passando muito mal. Aí ela veio, lavou a mão correndo assim, e eu saí.
porque toda vez que vai fazer um procedimento, eles não deixam os pais ver. Então eu fui para uma salinha de procedimento que tem na UTI, fui para aquele corredor e lá as coisas foram acontecendo dentro daquele box. E aí até quero compartilhar com vocês uma passagem que me veio à mente na hora, que é Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aquilo me veio à mente e eu comecei a orar e falar: Senhor, eu dentro daquela salinha, vim passando por um corredor, eu só escutava a cortina fechar, o médico chamar o médico, desesperado, porque a enfermeira chamou o médico e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a orar e falar: Senhor, eu não sei o que está passando ali dentro, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não sei nada do mundo espiritual, mas tudo o Senhor provê, tudo o Senhor sabe. Então eu quero entregar agora na tua presença a vida do teu naquele momento, porque eu sei que alguma coisa muito séria estava acontecendo ali. Porque por mais que eu não pudesse ver a sala, eu escutava todos os barulhos, você acaba acostumando, porque 60 dias dentro da UTI, você escuta barulho de máquina, barulho de andar, assim, os olhares que uma faz para a outra, que alguma coisa está acontecendo. E ali eu comecei a declarar. Eu ia para um lado, eu ia para o outro e falava: Theo, a vitória é tua em nome de Jesus. Theo, a vitória é tua em nome de Jesus. E eu ia repetindo aqui muitas e muitas vezes. Aí de repente eu senti uma calma, sentei, eu tinha um pirulito no bolso, tirei o pirulito da comida, fiquei lá sentada. Aí eu vi que ninguém ia me chamar lá na salinha. Aí eu voltei de novo para aquele corredor, mas assim, eu ainda imaginei: ela deve ter se sujado, estão trocando a roupa de cama dele, né? Mas na hora que eu cheguei, que eu olhei assim, o Theo estava, porque quando a criança sai desse processo de desintubação, ele ficou dentro de um acrílico. E a laringe dele estava muito, muito machucada. Então ali passa o vento quentinho, então não fere mais ainda a gargantinha dele como estava. Aí eu olhei assim e comecei a chorar e cheguei pertinho dele. Ele só chupando a chupetinha, muito, muito tranquilo. Tinha uma enfermeira aqui com ele, eu falei: não acredito. Aí comecei a dar parabéns pro Theo, toda alegre, eu estava toda alegre, né? Porque faltava o quê? Naquele momento, umas 2 horas para o otorrino vir e fechar um centro cirúrgico para o Theo ir no outro dia, fazer todo o procedimento. E ali eu comecei a declarar, mesmo assim com o Theo, eu falei: Theo, a vitória é tua em nome de Jesus, Theo. E fui declarando cada vez mais. Isso a UTI toda se alegrou, as pessoas passavam e se alegravam, as médicas, os enfermeiros, as técnicas. E teve uma médica, a doutora Fabi, não me esqueço, ela parou assim no berço do Theo, olhou para o Theo muito calmo e falou para mim assim: mãe, eu não sei o que aconteceu aqui. Porque a última vez quem desentubou o Theo fui eu, e à medida que eu ia tirando o tubo, ele já estava muito sufocado e a gente sabia que tinha que voltar com aquele tubo. Aí eu falei para ela: eu sei o que é isso, doutora. É um Deus que meu filho já serve. Aí ela falou assim: eu creio nisso. E saiu, sabe? E naquele momento foi muito, muito, muito. A gente ficou muito feliz com a fidelidade do Senhor, porque tudo bem se ele fizesse uma traque, mas não era o que estava no nosso coração, em ter um filho com uma traqueostomia. E assim, a gente se alegrou muito. Eu até então não tinha falado dos filhos, nem tinha ligado, porque eu queria que ele visse na hora da visita surpresa. E a hora que ele viu o Theo sem o tubo no meu colo, deixaram o Theo pegar, né, o Theo no colo, a gente ficou muito, muito feliz com a situação no momento. E eu falei com o Senhor: o dia que eu fosse para a igreja, o Senhor permitir que eu vá com o Theo, eu vou testemunhar essa grandeza que o Senhor fez nas nossas vidas, a fidelidade dele. As pessoas que no decorrer de todos esses 70 dias, ainda mais, a gente pôde conhecer pessoas. Tem pessoas que dividiam quarto ali comigo, a Fer, com o Gênesis. Me alegro muito deles estarem aqui. As pessoas que oravam por nós, que mandavam mensagem para nós, tudo a gente guardou com muito carinho. E todas as pessoas que eu me deparava na UTI, eu conversava do Senhor, independente de quem era, de quem fosse, classe social, independente. O Senhor sempre nos colocava em uma situação para poder falar do Senhor. E às vezes as pessoas falavam: nossa, e você fala com esse amor tão grande no Senhor e o seu filho nessa situação. Eu falei: mas eu creio que meu Deus é fiel que eu sinto. Então eu precisava compartilhar isso com vocês. Não há Deus maior do que Ele, somente o Senhor. Amém.
Nessa noite... Quer falar? O que quer falar? Nessa noite, eu queria homenagear a pessoa mais importante desse lugar, o Senhor. Um louvor para Ele. Não sou nenhum profissional, mas quero honrar o Senhor por esse momento, não só por isso, mas por tudo que Ele tem feito na minha vida. E creio que cada um que está aqui faz parte disso, porque a gente não está aqui à toa nem sozinho. A gente não chegou aqui sozinho. É o clamor da igreja, o amor dos pais, de amigos, pessoas que nós conhecemos durante essa caminhada, que enriqueceram ainda mais nossa comunhão, nosso crescimento com Deus. Então, eu quero louvar e agradecer ao Senhor nesse momento. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, que não anseia por ti. Aleluia, Deus. A ti toda a honra, toda a glória, Deus. Nós podemos ver e testemunhar, Deus, grandes coisas o Senhor ter feito por nós, Deus. Por isso nós estamos alegres, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque o seu amor e a sua misericórdia é quem nos cerca, nos cobre, Deus, e nos livra de todo mal, Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Bendito seja sempre o teu nome, Deus. Obrigado por estar aqui nessa noite, Deus, diante dos meus irmãos, dos meus amigos, Deus, para te dedicar ao meu filho, Deus, aquele que o Senhor me confiou. E irei honrar, Senhor, glorificar o teu nome, Deus, através da vida dele, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Bendito é o Senhor, Deus. Bendito é o Senhor, Deus. Aleluia. Então eu gostaria de chamar os irmãos da intercessão, vir aqui nesse momento, também do presbitério, os irmãos da igreja da Giovana. Tem alguém aqui? Eu sei que vocês oraram, gostaria que vocês viessem da minha frente, além, é claro, da família, né? Então eu vou ler o versículo de Isaías 44, diz assim, a partir do versículo 24: Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Então esse é o nosso Deus, e nós sabemos qual é a palavra do Senhor para o Theo. E é essa palavra que nós, como igreja, queremos mais uma vez reafirmar, primeiramente diante do Senhor, mas também diante da oposição ao reino de Deus, que é a atuação do inimigo. Mas nós já sabemos que nós estamos em Cristo, acima de todas essas coisas.
Então a igreja vai confirmar enquanto dedica, enquanto oficializa que o Theo pertence ao Senhor. Também queria falar para o Theo, eu sei que ele não vai me entender totalmente, mas tem duas palavras que veio ao meu coração, Theo, enquanto a gente louvava. Uma está em Hebreus, que fala assim, que não deve os filhos entesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Fica aplaudindo. Glória a Deus. Então, Theo, seu pai e sua mãe entesouraram para você vida com Deus. E a palavra do Senhor também fala através de Davi, dirigido a Salomão, fala assim, conhece o Deus do teu pai. Então, Theo, conhece o Deus do seu pai e da sua mãe. É o Deus que nós conhecemos. Amém? Senhor, conforme nós vemos na tua palavra, o Senhor formou o Theo no ventre da Ellen. Bendito seja o Senhor. E nós confirmamos nesse momento os teus pensamentos para ele. Vida, saúde e prosperidade. E de conhecimento ao Senhor. Deus, para manifestar a tua glória, para manifestar o teu conhecimento, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia, o Senhor criou o Theo e confiou ao Silas, a Ellen, a Duda e toda a família e a essa igreja. Nós te louvamos por esse voto de confiança, Senhor. Abençoa-o, Senhor. Abençoa, fortaleça, ó Deus, que a vocação deles se cumpra para a glória do Senhor, através do Theo. Muitos te conheçam como o único Deus e saibam que Jesus Cristo é o único Senhor e que voltará, e que nós todos nos prostraremos diante do Rei dos Reis. E essa canção que o Silas entoou, e nós com eles, nós cantaremos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está conosco, o Deus que nós adoraremos por toda a nossa vida. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Graças a ti. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Ó Senhor, bendito seja o Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Queremos reacender no nosso coração a nossa paixão pelo Senhor, nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus.